Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. O que eu quero ministrar hoje, nesta manhã de domingo, sendo o primeiro dia da semana, a vocês, é a respeito do véu. O véu que foi rasgado de alto a baixo quando Jesus Cristo deu o brado na cruz do Calvário que ele tinha dado a vida por mim e por você. E este véu continua em algumas seitas pagãs. E eu quero alertar você que está no meio dessa seita pagã. Acorda você para o meio do evangelho. Presta atenção que aqui está dizendo, Senhor. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, ela era passageira. Preste atenção, o que o apóstolo São Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8. Como não será maior a glória do ministério do Espírito Santo? Está fazendo uma pergunta para mim e para você. Então eu quero provar para você aqui. Olha só, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da condenação ou o ministério da justiça. Então por que Deus diz ministério da justiça, que é esse ministério a qual o Espírito Santo está espalhando em todo o planeta Terra? Qual o ministério que é esse? Essas atitudes são atitudes divinas. Você tem atitudes do mal, você tem atributos do adversário. Você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa chata. E o que é ser chato, irmão? Ser chato é que você é uma pessoa insuportável. Ninguém te suporta quando você começa a conversar. Então acorda você para o evangelho, minha filha. Você está no trabalho, ninguém suporta você conversar. A sua voz irrita, a sua palavra, a altura da tua voz te irrita as pessoas. Quando você anda, você irrita as pessoas pelo seu andar, orgulhosa, orgulhoso. Acorda você para o meio do evangelho, minha filha, e você, meu filho. Quando você fala, você quer ser melhor do que todo mundo. Você fala melhor, você quer ser melhor. Acorda você, orgulhoso, para o meio do ministério da salvação. Aleluia, que é o ministério da justiça. São atributos divinos, que seja. Você é chata, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta de mim. Todas as pessoas gostam de mim da maneira que eu ajo, da maneira que eu faço, da maneira que eu falo, da maneira que eu penso. As pessoas estão pensando junto comigo nessa atitude boa. São atitudes divinas. Essas atitudes que não são divinas são atributos emprestados do adversário da nossa alma. E ele quer te destruir com essas atitudes. Você é uma pessoa egoísta. Você não gosta de dar café da manhã para ninguém. Você gosta de tomar o café da manhã sozinho. Você não gosta de dividir o café da manhã com os seus filhos, não gosta de dividir o café dos teus filhos com os outros filhos, que é os vizinhos, que é colega do teu filho. Você não gosta de fazer café, você não gosta de fazer almoço e chamar os coleguinhas dele ou as coleguinhas da sua amiga, da sua filha. Então você é uma pessoa egoísta. Você quando vai comprar um negócio, você compra um negócio, você come separado dos teus filhos, porque você só quer para você. Você é uma pessoa egoísta. Acorda para o evangelho, minha filha. Você tem um carro, você não gosta de trazer outras pessoas dentro do teu carro, porque o carro é seu. Eu vou dizer para você de quem que é esse carro. Esse carro não é seu, porque você não leva para o céu. Você não leva para o lugar onde você vai morrer. Você não vai levar nada daqui, nem muito menos o seu corpo, nem muito menos as vestes do seu corpo. Você vai levar. Acorda você, minha filha, e você, meu filho, para o meio do evangelho. Você que é essa pessoa orgulhosa. Olha só, eu vou falar sobre o véu. Porque se o que era transitório, ou seja, o que era passageiro foi para a glória, muito mais é a glória do que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como o de Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para fim daquilo que era transitório, o que era passageiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos, como até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, ou seja, foi liberto por Cristo.
Existem pessoas que estão usando um véu sobre a cabeça. E não é Moisés, não é os homens que usam o véu, mas as mulheres usam o véu. Acorda você, meus filhos, por meio do evangelho, vocês não estão lendo as escrituras. Vocês não estão buscando a sabedoria de Deus. Vocês ouviram daquelas pessoas, vocês estão acreditando naquelas pessoas que são anciões que estão lá na frente. Eu vou dizer para você que esses anciões foram os que mataram o Senhor Jesus Cristo na época qual estava o governo de Roma. Não foi os romanos que mataram, mas foi aqueles que estavam lá no governo que estavam no governo religioso da época, chamado anciãos, fariseus, saduceus. Esses foram os que mataram Jesus Cristo, porque eram as religiões pagãs, seitas pagãs. E era feita só no dia de sábado. Acorda para o evangelho. O evangelho quer te libertar deste véu que foram colocados na cabeça de mulheres. Só que esse véu, quem usou foi Moisés, porque Moisés subiu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, que é chamado o Monte Horebe. E lá ele ouviu os sinais e maravilhas, ele ouviu a voz de Deus. Deus estava saltando fogo no Monte Horebe. E Deus escreveu 10 mandamentos a Moisés. E ele ficou 40 dias e 40 noites diante da presença de Deus. Quando ele voltou e desceu embaixo, ele teve que colocar um véu sobre a cabeça, que a glória de Deus tinha descido sobre a vida dele. E ninguém conseguia olhar no rosto de Moisés. Ninguém conseguia olhar nos olhos de Moisés. Ele teve que cobrir com um véu a cabeça. E quem era? Moisés. E não mulheres. Eu conheci uma mulher que ela falou que estava no hospital. Ela falou assim, eu não posso orar pelo Senhor, porque eu não trouxe o véu. Acorda você, minha filha, sua hipócrita no meio do evangelho. Para orar para uma pessoa não precisa colocar um pano sobre a cabeça, não. Acorda você para o meio do evangelho. Deus te deu o cabelo em lugar de véu. Acorda para o evangelho, canalha. Pilantra no meio do evangelho. Você está querendo enganar pessoas. Mas aqui no YouTube eu vou acordar muitas pessoas para o meio do evangelho. E vocês vão descobrir isso. Vocês vão ter que lacrar essa igreja pagã suas. Essa igreja que é a igreja de pedras. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui. Então o véu era transitório. O véu a qual Jesus Cristo, ele abriu. Diz que ele falou assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele faleceu naquele momento. Diz que o véu do templo, que eram os véus do templo que estava no primeiro e no segundo templo, se rasgaram de alto a baixo e todas as pessoas poderiam entrar dentro do templo e sentir a presença do Deus da eternidade. Esse foi o véu a qual Jesus Cristo veio e rasgou essa divisão que tinha entre eu e você, entre eu e Deus. Entre você e Deus, você poder falar a qualquer hora com Deus. Minha irmã estava numa igreja, que eu não vou falar o nome dessa igreja. E tem um pastor que ele era um maconheiro, ele era um traficante de drogas. Ele era uma pessoa que ele usava o pó químico. Então aquilo ali acho que entrou na cabeça dele e não sai da cabeça dele isso. Eu vou dizer para você que ele estava dando o culto e a pessoa falou assim, põe esse hino, irmão. Santo dos santos, ninguém entrou no santo dos santos. Aquele que entra nunca mais quer sair do santo dos santos. Ele falou, esse hino eu não ponho na minha igreja, porque ninguém é santo igual esse Deus está falando. Eu vou provar para você, castor de marfiga, que o evangelho de Jesus Cristo é vida e vida eficaz. Que eu digo para você, o macumbeiro, ele entra na presença de Deus. O espírita entra na presença de Deus. O católico entra na presença de Deus. Até as pessoas que são mais ruins da terra entram na presença de Deus. Então a pessoa ela quebrou um negócio, ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Ai meu Deus, o que eu falei para essa pessoa? Ela saiu triste, ela saiu abatida, ela saiu agoniada. Essa pessoa, você entrou no lugar do terceiro véu, chamado lugar onde está o propiciatório de ouro, que é a tampa da arca. É onde está a arca da aliança, onde tinha a presença de Deus, e existe a presença de Deus hoje. E aonde é essa arca, meu irmão e minha irmã? Sou eu e você. E nós temos 3 testemunhos da nossa vida, que estão guardadas dentro da arca, chamada maná do deserto, que Deus escondeu esse maná, só que esse maná não podia passar de um dia para o outro, que ele apodrecia, ele fedia. Mas diz que dentro da arca nunca apodreceu e nunca fedeu, porque era um negócio que era reservado, era um testemunho. O que representa esse testemunho na minha vida? É a palavra de Deus a qual eu ouço, é a palavra de Deus a qual eu falo às pessoas. Este primeiro
testemunho que Deus colocou na arca, chamado maná do deserto, que é a palavra de Deus que falou assim: eu sou o maná do deserto, a quem vocês são, que dizem que eu sou o pão da vida, que reparto comigo e com você a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou ministrando a palavra de Deus para você, porque lá no ministro diz para você: você não pode estudar as escrituras sagradas, você não pode ler as escrituras, você não pode examinar as escrituras sagradas, porque eles são hipócritas, são falsos. Porque se você examinar e buscar as escrituras sagradas, eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Aqui, ó. Vou mostrar. Oséias. Eu vou mostrar. Porque eu não sou pessoa que fica brincando com o evangelho. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz assim, olha só. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento de Deus. Você tem a Bíblia na tua casa. Você tem a Bíblia na tua casa, mas você não lê as Escrituras. Você só ouve o que eles dizem. Acorda você, minha filha. Acorda você, meu filho, por meio do Evangelho. Que diz nesse lugar que existe só um batismo só. Eu vou dizer para você, a Escritura diz assim, que existe um só batismo e um só Senhor a quem devemos batizar. E lá vocês batizam 10, 15 vezes. Acorda vocês por meio do Evangelho. Vocês estão pisando na palavra do Senhor. Vocês estão passando por cima da palavra do Senhor. Um só Senhor e um só mediador há entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E vocês estão batizando pessoas. Batiza pessoas. Não, se você não é batizado na nossa igreja, você tem que se batizar de novo. Acorda vocês por meio do Evangelho, bando de canalhas, bando de hipócritas, falsos, ignorantes. Não gosta de estudar as Escrituras, né? Alguém está me revelando aqui. Irmão, não está escrito esse capítulo. Você é um burro no meio do Evangelho. Você tem umas orelhas enormes. Porque o Senhor Jesus disse assim, ó, no dia em que vocês for falar alguma coisa, o Espírito Santo, quem que é? O Espírito Santo vos fará lembrar de todas estas coisas. E como você vai lembrar se você nunca estudou? Canalha no meio do Evangelho. São vocês. Acordam vocês para a vida. E põe um véuzinho na cabeça, você acha que você é melhor do que as outras pessoas? Lá na rua você usa calça comprida, lá na rua você usa short, você usa sainha curta. Acorda vocês pro meio do Evangelho. O Evangelho não é brincadeira, e eu estou mostrando aqui o Evangelho de verdade. Jesus, ele rasgou o véu, e o Senhor macumbeiro, você entra na presença de Deus, que a Escritura Sagrada nos diz a esse respeito, que nós fomos escolhidos por Deus. Presta atenção. Isso aqui era na época dos judeus. Presta atenção, olha só aqui. É a lição do Velho Testamento. Quando Moisés foi cobrir do véu, era o Velho Testamento. Então tinha 2 tábuas. E nas 2 tábuas estavam escritos os 10 mandamentos. Ele foi lá e ele viu o povo, que o povo estava pecando, adorando outro Deus, que era um bezerro de ouro. Ele quebrou as 2 tábuas do Velho Testamento, onde estava o nome dos judeus. O Velho Testamento. Por que Velho Testamento? Porque havia uma pessoa que iria morrer por eles. E escreveu o nome dos judeus lá. Por isso que é chamado Velho Testamento. Ou você não tem um testamento da tua casa para você doar para os teus filhos, para doar para os seus parentes? E o Senhor Jesus, ele disse assim, que o testamento é feito só quando uma pessoa morre, uma pessoa falece. Aquele testamento tem valor. E Jesus Cristo morreu por mim e por você, por toda a humanidade. A Escritura diz, São João 3,16, que Deus amou o mundo. E não a igreja de pedra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Acorda você, ô ancião, para o Evangelho de Deus. Foi vós que matastes o Senhor Jesus Cristo por essa religião pagã e falsa, que ele venceu o Evangelho. Ele venceu. Ele falou assim, a fé é a coisa que muda o ser humano. É uma atitude divina. Glória a Deus. Olha só, como eu vou dizer assim, mas todos nós com o rosto descoberto. Olha só, eu estou com o rosto descoberto, tá vendo? Eu tenho uma barba. Porque quem que me deu a barba? Foi Deus. Deus me deu a barba, eu vou arrancar a barba agora. Acorda você, meu filho, por meio do Evangelho.
refletindo como um espelho. As pessoas que olham para mim como um espelho. A glória do Senhor. Somos transformados. Deus transformou a minha característica ruim, que era atributos do adversário, e transformou em atitudes boas, atitude divina, que Ele começou a eu observar as atitudes divinas. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você foi transformado, meu filho. Você foi transformada, minha filha. Não, irmão, mas o cabelo mostra que diz que Deus deu cabelo no lugar de véu, irmão. O cabelo representa, ele é uma sombra de reverência, de consideração, de respeito, de honra. Está no nosso dicionário de português. Se você fugiu da escola, se você fugiu da matemática, do português, acorda você, minha filha, e você, meu filho, para o meio do Evangelho de Deus. Porque tudo aqui fala das Escrituras Sagradas. Essa língua a qual eu falo, foi Deus quem me deu, senão eu não estava falando a vocês, e muito menos aos seus ouvidos. Aleluia! Jesus Cristo é o único assunto do ministério do apóstolo Paulo. Aleluia! Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então vocês não se converteram, minha filha. Meu Deus! O véu não foi tirado de vocês ainda. Para você orar, você tem que pôr um pano na tua cabeça, senão você não vale aquele véu. E é só as mulheres. Acorda vocês para a vida. Acorda vocês para o Evangelho. O Evangelho de Deus é luz para o nosso entendimento. Vocês não leram isso aqui? Não tem isso na sua Bíblia? Ou vocês tiraram? Fez igual aos homicidas lá. Que fez uma Bíblia graça sobre graça. Tirou tudo do homossexualismo. Bonitão vocês, né? Vocês acham que Deus não vai cobrar de você? Diz que Deus tirará da árvore da vida. Deus tirará do livro da vida tudo que vocês acrescentaram e tudo que vocês tiraram. Acorda vocês por meio do Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. Ele é verdade, ele é vida. E transforma o ser humano. Vou falar para você a respeito dessa seita pagã que põe véu na cabeça. E não é só essa seita, não, tem várias outras que põem o véu na cabeça. O cabelo representa a honra, respeito. Você vai lá na igreja, eu estava lá na igreja, uma mulher trouxe uma menina, trouxe um fone de ouvido para a menina e deixou ela brincando no tablet dela, no celular dela. Quer dizer, a menina já estava, além dela levar o tablet da menina para a igreja, ela levou um fone de ouvido para a menina não escutar nada. Essa mãe é uma mãe hipócrita, falsa, uma mãe irresponsável, porque ela não queria que a filha ouvisse as coisas de Deus. Acorda você, minha filha, para o meio do Evangelho de Deus. Porque ali é o lugar de respeito, de honra, de consideração a Deus. Você que leva o celular, está lá falando no celular lá. Oi, amor, oi, não sei o quê. Dentro do culto, você está tendo reverência. Você tem o cabelo comprido, o cabelo está batendo no chão, mas você não tem reverência diante de Deus. Você está conversando com a sua amiga, você está vendendo boticário, está vendendo perfume da Natura, perfume do Avon. Acorda você para o meio do Evangelho. O Evangelho é justiça, é paz, é amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu prego a verdade. Vocês têm a ceia uma vez só por ano, porque vocês dizem que é o dia do aniversário que nós temos que comemorar. Eu vou dizer para você que nós somos do Novo Testamento. O apóstolo São Paulo diz, e todas as vezes, eu vou ler para mostrar na sua cara o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ler, aleluia, capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu vou ler para registrar para você aqui o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é vida e paz. Porque todas as vezes, está no plural, você fugiu da escola, ancião. Você fugiu da escola, professorzinho. Do dia do sábado. Todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes, está no plural, este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aí, hein, professorzinho? E você, ancião, você está ensinando a palavra de Deus para essas pessoas? Você está ministrando a elas? Eu não estudo, irmão, as Escrituras. Eu vou mostrar para você, São João, capítulo 8, versículo 39.
São João 8:39. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 5:39, perdão. 5:39. 5:39, olha só o que diz aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Você está examinando, você está esquadrinhando ela, que a palavra do nosso dicionário examinar é esquadrinhar. É você estudar ela, de Gênesis ao Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Você ser inteligente nas Escrituras. Sabedoria que vem do alto. Diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas essas coisas. Você não está lembrando, é porque você não estudou, e você não estuda e não ensina as pessoas a estudarem. Porque se eles estudarem, eles vão sair dessa seita pagã. Vão sair dessa igreja falsa. Vocês dizem que se a pessoa pecar em adultério, é o pecado de morte. Eu vou dizer para você qual é o pecado de morte, que ninguém se levanta nunca mais. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado é de morte. Você está se levantando contra o Espírito de Deus. Quando você diz para a pessoa não ler as Escrituras, não estudar as Escrituras, porque eles vão ter cuidado. Acorda você, meu filho. Eu sei que o dia do juízo final está próximo para a tua vida. Acorda você para a vida, antes que seja tarde demais. A Escritura diz bem claramente, olha aqui, ó. Aleluia. Capítulo 1 de João, versículo número 12. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para os judeus, ele veio para os hebreus. Mas os judeus não receberam, os hebreus não receberam. E diz assim, olha só. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E quem é esse nome? O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que está sentado à direita da majestade das alturas celestiais, o ancião de dias, o Pai das luzes. E essa é a terceira dispensação do Espírito Santo. Por isso que você não pode pecar contra o Espírito Santo. Você pode pecar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo se pequeis, não terás mais perdão. Acordai por Evangelho. Libertar essas pessoas dessa religião falsa, dessa denominação ridícula e falsa que eles inventaram, meu Deus. Esses anciões, essas pessoas que têm milhões e milhões de pessoas que estão cegos, tampados os olhos. Liberta eles da cegueira espiritual agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Libertar essas pessoas dessa falsa seita pagã que vem só para destruir pessoas. O adultério não vem para te destruir. O adultério vem para te despertar, para te dar a liberdade para você receber a salvação verdadeira de Deus. Então por que outra pessoa está na outra igreja, ele vai para a tua igreja de novo, e você recebe ele, se ele não tem perdão mais? Hein? Acordai-vos para o Evangelho, que Cristo Jesus te desperte com o entendimento de Deus.